seja bem-vindo, bem-vinda! Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela conectado ao nosso programa. Pois é, fique com a gente, vem chegando aí mais um episódio inédito com conteúdo de qualidade, insights valiosos de gente que empreende nesse Brasil, e o convidado de hoje com certeza você vai gostar bastante, viu? Mas antes de mais nada, já peço encarecidamente, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir outros conteúdos além desse aqui também. Sempre que tiver vídeo novo, você será notificado, tá bom? Pois é, se inscreva aí no nosso canal, é uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos, a cada dia mais pessoas conhecem, se encantam, enfim, descobrem o podcast Mundo Empresarial e têm a oportunidade de conhecer histórias de gente que empreende nesse nosso Brasil. O podcast Mundo Empresarial tem o patrocínio do Grupo Convenção, essa empresa parceira da gente que auxilia o podcast Mundo Empresarial a levar boas histórias desse universo empreendedor. Bom, quero apresentar para você que está nos assistindo hoje o nosso convidado da cidade de São Paulo, né? Da grande São Paulo, em Barueri, representando a Teclog. Aqui comigo o Paulo Coqueiro, empresário, empreendedor. Seja bem-vindo, Paulo. Como vai? Muito obrigado. Eu estou bem. Quero agradecer você, Thiago. Quero agradecer o Samuel pela oportunidade de estar aqui e toda a equipe aí que me recebeu tão bem aí. Que legal, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para conhecer um pouco mais, para você compartilhar o que é de fato a Teclog, né? Uma empresa especializada no ramo logístico, no transporte rodoviário de cargas elas sensíveis e também alimentícia. Como é que tudo começou? Já são quase 18 anos de atividade, né, Paulo? Estamos aí na estrada há 18 anos, né? A gente começou com cara e coragem, né? Como a maioria, eu acho que dos brasileiros hoje, né? Eu comecei a trabalhar por necessidade, né? Para ajudar em casa, aos 13 anos. Comecei com 13 anos, fiquei aproximadamente quase 10 anos numa empresa de cama, mesa e banho. E lá eu já vi algumas vocações que eu tinha para empreender, né? Para ajudar ali a diretoria nas lojas. Então, eu ali já comecei a me descobrir que eu queria ser um administrador, algo do tipo. E aí eu já tinha também uma paixão que seria o caminhão. Meu pai sempre foi muito motorista e eu achava aquilo fantástico, né? Ele chegava lá muitas vezes em casa ou ele ia me levar em viagens. Eu gostava do caminhão, da estrada. Então, eu comecei a ver que isso tinha hoje, né? Consigo enxergar que isso tem um propósito, né? Uhum. Então, a gente começou assim. Eu comecei trabalhando numa empresa de funcionário. Lá eu fiquei quase 10 anos. Eu saí, comprei uma van refrigerada para começar a trabalhar na rua fazendo entrega. E essa van mais me quebrava do que andava. Eu acabei fazendo até parte de uma carga, porque eu saía dirigindo o carro e voltava em cima de um caminhão, né? Mas ali serviu de experiência, né? A gente começou a fazer contato com outras empresas, amigos, fizemos muitas amizades. E ali surgiu a oportunidade de eu comprar uma van mais nova, né? Eu adquiri uma van com pouco tempo de uso, uma van refrigerada, que era o jeito que eu precisava para trabalhar. E ali a gente começou, né? Prestando serviço para algumas transportadoras, né? Sempre como terceiro. E aí, na época, eu também tive um assalto na rua e eu desanimei. Eu falei, pô, agora eu vou fazer outra coisa. E aí eu montei um comércio de vila, um pequeno mercado, e a gente ficou lá aproximadamente uns 5, 6 anos. Só que era aquele negócio de trabalhar todo dia, sábado, domingo, feriado. Então eu falei, pô, não é também minha cara. E aí, desse mercado, sobrou uma Fiorino. Eu falei, pô, se sobrou a Fiorino é o que eu sei fazer, eu vou pra lá. De novo no transporte, caiu de novo. Voltei de novo no transporte. E ali a gente começou, e foi bem na época que estavam mudando a tecnologia no Brasil, do 3G. E aí começou a aparecer muito serviço. Ali eu já comecei a descobrir que tinha um mercado específico para o transporte sensível. Então eu vendi essa Fiorino, comprei uma van, entrei em contato com uma empresa, eles são parceiros da gente até hoje,
e eles instalaram uma plataforma na traseira do caminhão. E ali começou o transporte sensível. Muito bem. O transporte sensível, se você puder explicar para o pessoal de casa, é voltado a um produto, vamos dizer, teoricamente frágil ou de alto valor também? Como que funciona exatamente isso? Transporte sensível a gente considera equipamentos hospitalar, equipamentos de TI, são equipamentos frágeis, né, para manuseio, para transporte, e geralmente com valor agregado alto. Então ele demanda de muita... A equipe precisa estar bem treinada, precisa ter veículos adequados, né? Então esse é o segmento do transporte sensível. E também aí que tem referência ao nome da tua empresa, Teclog, logística de tecnologia, seria isso? Na verdade, eu comecei ela como mudança, né? A minha ideia foi, vou ficar na mudança aqui, fazendo mudanças residenciais. E aí eu vi que não era muito a minha área, porque era um mercado muito concorrido. E aí a gente começou a querer migrar para mudança só industrial, que é voltado ao transporte sensível. Então, até então, o nome da empresa era Mudcom, né? E aí eu falei, pô, mas se a gente já não está trabalhando com mudança, eu preciso mudar o nome, né? E aí eu fiquei pensando, pô, se a gente transporta tecnologia e a logística, né? Então, Teclog, né? Então surgiu o Teclog daí dessa junção de tecnologia com logística. Que legal. E além de cargas sensíveis também, a Teclog atua com o ramo de cargas, de carga alimentícia, não é isso? Isso. A gente começou com esse cliente, hoje 60% do meu faturamento está na mão dele, é um grande parceiro, é a C-Trade, né? São fantástico pessoal lá, me apoiou, me ajudou. E a gente começou transportando forno de fazer pizza para eles. E aí a gente fazia essas entregas para eles faziam um evento. E um belo do dia eu fui num evento e conheci um dos donos, o Mauro. E aí ele foi, ó, Paulo, a gente tá com uma dificuldade aqui com as entregas, você não quer tentar fazer? Aí na época eu até rejeitei, falei, não, porque não é o meu segmento, né? O meu segmento é sensível, eu gosto daquele negócio de coletar aqui, entregar ali, tô resolvido. E aí a gente continuou prestando serviço para eles, até que foi surgindo algumas oportunidades de a gente pegar entregas que os entregadores deles não conseguiu fazer, a gente foi lá e pegou e resolveu. E ali, então, a gente começou a entrar também para o segmento do alimentício. Legal. E a Teclog é especializada, né, no trabalho de logística integrada. O que seria, de fato, uma logística integrada? A gente começou a buscar... além da gente fazer o transporte, a gente começou a armazenar e distribuir. Então, a gente faz todo esse processo. O material chega para a gente do porto, a gente faz todo o recebimento, conferência, a gente lança esses produtos no nosso sistema e coloca isso em racks para armazenar. Então, o nosso cliente ele tem acesso à quantidade, a lote, data de validade. Então, tem todo esse sistema para poder orientar e a gente conseguir armazenar e distribuir com qualidade. O cliente consegue ali, através do sistema, acompanhar tudo, desde da entrada do produto até a chegada no cliente final. Que legal. Então, olha aí, que interessante. A Teclog entrou nesse ramo também de armazenamento de cargas, de mercadorias, né? Isso. Então, tem um espaço lá em Barueri, na Grande São Paulo, né, um galpão logístico onde faz a armazenagem dessas mercadorias. Isso. O que acontece? Esse cliente que a gente começou pequenininho com ele, a gente tinha uma operação que o nosso concorrente levava aí 5, 7 dias para fazer. A gente, em 24 horas, a gente conseguiu entender a necessidade dele e em 24 horas a gente carrega o material, faz toda a separação e menos de 24 horas já está no cliente final. Então, a gente foi ganhando confiança desse cliente. Ele foi passando 10% da carga de São Paulo, 20%, 30%. Hoje, aproximadamente aí 90% da carga deles de São Paulo somos nós que fazemos. E aí surgiu também, eles tinham as mesmas dificuldades que eles tinham no transporte, de não conseguir o
o operador logístico deles não conseguia adaptar o produto dele. Falei, cara, eu preciso entender para eu te dar uma solução, porque eu não quero ser só mais um, né? Eu vou entender o seu projeto, as suas necessidades, e aí sim eu vou te ofertar algo diferente. Então, eles nos deu a oportunidade também de estar armazenando o produto deles. Então, foi aí que começou a armazenagem. Que legal. Bom, a gente sabe, né, que quando uma empresa busca uma parceira logística, ela está pensando na questão da segurança, da rapidez, da agilidade. Você comentou, né, que no início era só uma van refrigerada, depois um caminhão e tudo mais. Pouco a pouco foi crescendo. E como que, de fato, você conseguiu se estruturar para ter hoje e oferecer tudo isso para o seu cliente, né? Rapidez, a entrega aí dentro do prazo, o menor sinistro possível, né? Do que a gente sabe que trânsito, estrada, pode ocorrer qualquer tipo de coisa, né? Mas como que vocês se previnem a ponto de entregar segurança e uma garantia de que aquela mercadoria vai chegar no destino e na data conforme estipulada? O legal de você começar pequeno é que você vem colocando as fases como um degrau. Então, você vai melhorando, né? Então, nessa caminhada da gente, a gente foi descobrindo, colocando dentro da empresa rastreamento. Nossos veículos hoje são todos rastreados, né? A gente vem colocando sistemas, né? Então, o sistema ele consegue identificar, através até do rastreamento do caminhão, se o nosso motorista esteve realmente naquela entrega que ele está falando que foi feita. Então, a gente foi criando os processos, né? Então, assim, seguro da carga é extremamente importante, até porque, por a gente trabalhar com equipamentos sensíveis, o nosso seguro é bem específico. Porque o seguro de uma caixa, ele vai só cobrir aquela caixa. No nosso caso, a gente tem equipamentos. O nosso seguro, ele cobre desde da sala que a gente está retirando aquele equipamento, vamos dizer, o equipamento hospitalar, que hoje é o nosso foco. Então, essa saída de dentro da sala e a gente transportar até o nosso caminhão também está coberto pelo seguro. Sim. Então, é um seguro específico para cargas sensíveis, para cargas, para esse tipo de equipamento. E nesse caso, para ser carga sensível, né, por ser um equipamento frágil e também de alto valor, em muitos casos também depende de uma escolta armada para acompanhar esse veículo? Isso, a gente tem uma empresa que ela faz todo o gerenciamento, né? Em primeiro lugar, eles vão puxar as informações do veículo que vai transportar isso aí. Ela vai puxar as informações do nosso motorista. E aí depois ela vai avaliar, essa carga para essa região tem um risco. Então, precisa ser rastreada com trava de baú, com escolta, com isca. Então, assim, o nosso gerenciamento de risco já trabalha nesse sentido para identificar qual é a região que ele vai entrar ali para a gente colocar, se tiver que colocar uma escolta, se tiver que colocar isca, então a gente sempre trabalha nesse sentido. E a Teclog, ela opera, ela concentra as operações em quais regiões do país? Hoje a gente atende praticamente o Brasil inteiro, né? Óbvio que o nosso foco maior está aqui em São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro é o nosso foco. Mas hoje eu tenho cliente espalhado no Brasil inteiro. A gente tem os segmentos de cargas dedicada, né, que é carga lotação, que a gente fala, e o fracionado, que é aquele cara que ele tem um volume de carga muito pequeno, mas ele precisa ter uma logística, uma agilidade para chegar num destino Manaus, longe, onde seja. Então, assim, a gente tem esses dois segmentos, que seria o fracionado, para aquele cliente que tem pouca carga, ele vai compartilhar um caminhão, né, com outras mercadorias. Então, para ele, assim, sai muito mais barato do que fechar um carro dedicado para levar essa mercadoria. Mas se precisar, também faz. No caso de dedicado, digamos assim, a empresa precisa de exclusividade que saia do ponto X até o ponto Y e vá até o ponto Y só com aquele material dentro. Sim, a gente hoje faz isso com os veículos próprios, né? A gente tem uma frota de veículos e também a gente tem os veículos terceirizados, né? Então, assim,
muitas vezes o cliente, essa semana mesmo, né? Como a gente trabalha muito com o hospital, Sim. Um cliente parceiro também da CEMED, um amigão nosso, ele nos contratou porque eles tinham que levar um equipamento no hospital e precisava chegar urgente. Então, assim, a gente com menos de 12 horas já estava entregando lá. Ou a gente manda aéreo. A gente também tem essa modalidade de mandar aéreo. Então, a gente manda o aéreo, manda terrestre, assim. De alguma maneira... Vai chegar. Vai chegar. Isso é Nem que certeza. seja nada, mas vai chegar. Eu costumo falar até para meus clientes. Cara, se não tiver motorista aqui, eu pego o caminhão e vou aí. Mas você pode ter certeza que sua entrega vai ser feita. Que legal. Isso é a questão da credibilidade, né? Isso. E o legal lá que acontece, a gente tem clientes muito antigos que estão com a gente há muito tempo. Eu tenho um departamento hoje de vendas lá, né? O meu comercial. Mas até hoje eu tenho clientes que só quer que eu atende. E eu faço ali, mesmo fazendo as coisas que eu tenho para fazer, eu atendo ele do início ao fim. Eu faço ali a cotação dele, acompanho a carga dele. Ontem mesmo era 11 horas da noite, um cliente me manda no zap: Paulo, eu vi que vocês já entregaram, só que o cliente tá alegando que não recebeu. Você pode me mandar os comprovantes? Cara, era quase meia-noite. Eu falei: eu te mando agora. Entrei no sistema da empresa e já enviei. Então, tem muita questão da confiança, Sim. né? Porque são empresas que têm uma margem de erro muito pequena. Né? Hospitalar, por exemplo, são vidas, né? Então, às vezes um equipamento tá dependendo de chegar lá para uma cirurgia, por um raio-x. Então, a gente tem uma responsabilidade bem grande aí nessa área de sensíveis também. Que legal. E você falando sobre a sua frota, né? Tanto parte frota própria e outra parte agregada, né? De terceiros, assim, e com modelos diferentes de veículos, né? Desde um utilitário, um carro pequeno, até mesmo uma carreta, um caminhão grande aí para carregar uma mercadoria gigante, pesada, por exemplo. Isso, a gente tem de carros pequenos, moto, até caminhão grande, né? O nosso caminhão lá, eu tenho um veículo adaptado também para esse segmento. Sim. Ele tem 10 metros de baú, a gente mandou fazer específico. É um baú também com uma altura também específica para equipamentos. E a gente pediu para fazer uma adaptação para poder carregar esses equipamentos. Então, assim, a gente tem a frota própria, né? Eu tenho alguns clientes que exigem a frota própria e a gente tem os terceirizados, né? Que para poder atender ali também, né? Porque a demanda é bem grande. Muito bem. E como que você conseguiu, assim, de fato, fazer uma boa seleção dos seus profissionais, né? Porque não basta ter equipamento, não basta ter uma equipe logística interna, mas tem que também ter um motorista qualificado, né? A questão da mão de obra hoje, né? De você estar colocando lá os profissionais, de fato, que vão fazer com que aquela carga chegue ao destino no tempo exato. Hoje eu costumo falar que o maior desafio do empresário no Brasil hoje é a mão de obra, né? Mas eu sou, como todo brasileiro, eu gosto do desafio. Eu acredito que, para mim, isso me move. Então, assim, eu tenho hoje a gente faz algumas pré-seleções, né? Então, a gente chama esse candidato até a gente faz uma pré-seleção. Dali, a gente manda para o nosso advogado. Ele vai fazer mais alguma outra pré-seleção. Aprovado, a gente traz esse pessoal para um treinamento, né? Ele recebe um treinamento, uma palestra, como dirigir com segurança, pequenas manutenções, como amarrar a carga, né? Como fazer a movimentação da carga. Então, a gente tem esse treinamento lá dentro da empresa. Muito bem. Você comentou há pouco sobre a questão do rastreio da carga, né? O monitoramento dela. O cliente, ele também tem acesso em tempo real, onde que está o caminhão, quando o tempo previsto de chegada desse material. Vocês disponibilizam uma tecnologia para o cliente? A gente tem uma pessoa lá, tem uma equipe lá dentro focada só para monitoramento. Ele fica ali com a tela do computador aberta, monitorando o veículo. Então, assim, a gente tem uma pessoa lá e a gente tem um aplicativo. O aplicativo, ele está linkado ao rastreador do carro. Então, alguns clientes que já estão pré-cadastrados nesse sistema, ele consegue entrar lá dentro através do número da nota, ele consegue fazer a localização da carga dele em tempo real.
Bacana. Você comentou há cerca de 2 anos, né? Vocês passaram a oferecer para o cliente também o serviço de armazenamento, né, de mercadorias. O que motivou oferecer mais esse serviço? Já não estava a questão assim, não era já não tinha dor de cabeça suficiente só para transportar e ter que, de fato, também passar a oferecer esse serviço a mais, agregar a logística para o cliente? O legal do transporte, que o transporte não é uma coisa fechada ali, ele tem uma infinidade de coisas que você pode agregar, né? Então, assim, essa necessidade surgiu por quê? A partir do momento que eu sou o transportador oficial desse cliente, é muito mais interessante essa carga estar ali comigo. O custo vai cair para ele, para o meu cliente. O que acontece? Como ele trabalha com alimentício, então tem caixas que pode rasgar, que tem caixa que pode quebrar. Então, imagine, ele tem um operador logístico, aí a transportadora dele é outra, aí essa transportadora pega para levar para o cliente, então ela passa na mão de um monte de gente. Então, assim, o fato dessa carga estar ali com a gente é menos gente pegando naquele pacote. Então, assim, é menos prejuízo para o nosso cliente. Sim. Então, assim, como a oportunidade surgiu, e eu sou um cara que, igual eu falei, eu gosto do desafio. Sim. E na época eu nem tinha dinheiro, cara. Eu não tinha um centavo no bolso quando a gente montou lá a logística. Sim. E o cliente também não tinha aprovado a logística. Ele falou, monta lá o espaço, a gente vai lá dar uma olhada. Se tiver ok, a gente vem para dentro. Só que aí eu confio no meu trabalho, confio na minha equipe. Então a gente foi lá, alguns parceiros, tem uma empresa que ela vendeu todo o equipamento para mim parcelado. Eu vendi meu carro, andei a pé. Cara, imagine, eu fiquei meses andando a pé para poder injetar dinheiro lá. Então, assim, aí eu aproveitei essa oportunidade. Eu vi que algumas pessoas também estavam à disposição ali para ajudar. E eu falei, vai ser agora. E, assim, para mim é ótimo, porque a carga está ali comigo. Eu consigo atender o cliente com mais qualidade, com precisão na entrega. Então, para mim, a carga está ali, a operação total está na minha mão. Fica assim, para a gente executar o trabalho é muito melhor. Muito bem. Como você mesmo citou, né, a Teclog, ela tem como destaque, né, o trabalho de logístico, né, para cargas sensíveis e alimentícia. Qual que demanda maior atenção? Tem um desafio maior em fazer o transporte? As duas cargas são desafiadoras. O alimentício, na questão desse meu cliente, qual que é o desafio? Muitas vezes a gente pega 10 entregas numa rua só que uma só recebe 8 horas da manhã, a outra só recebe meio-dia, a outra só recebe à tarde, a outra só à noite. Então, olha o que eu tenho que pensar, a estratégia que a gente tem que lançar ali para o carro não ficar tanto tempo na rua, pagando hora extra, aumentando nossos custos, né? Então, a gente pensou em algumas coisas lá para a gente melhorar a nossa logística, né? E tem dado certo, graças a Deus. Muito bem. Você se lembra, desses 18 anos de atividades da Teclog, uma viagem um transporte que realmente falou, isso aqui me tirou o sono, me deu dor de cabeça, mas valeu a pena porque no fim das contas deu certo, aquele produto, aquela carga chegou ao destino? Para mim, todos os meus fretes é o desafio, né? Então, recentemente, a gente teve que entregar uma carga em Manaus. Então, enquanto essa carga não chegou lá, você não consegue dormir. Você entendeu? Você tá ali, eu tenho um prazo para cumprir, eu quero saber se tá tudo certo. Então, a gente tem uma equipe que monitora isso mesmo, eu cobro eles todo dia. Como é que tá a carga do nosso cliente, aonde tá. Então, assim, todas as cargas tem muitos desafios, né? Até porque a gente hoje lidar com pessoas, com gente,
é difícil. Então, todas as cargas nossas é emocionante. Legal. Quando a gente fala de uma empresa, uma transportadora, né, uma empresa do ramo logístico, a gente pensa, claro, no motorista, no cara que vai carregar, no cara que vai vai descarregar a mercadoria, mas por trás disso tudo tem todo um time, né, uma estrutura robusta para, de fato, para aquele caminhão estar na rua, né? Eu gostaria que você falasse como que foi a estruturação, a montagem da equipe, né, hoje, né, também com a parte de armazenagem lá, ter pessoas enfim, para fazer a armazenagem toda. Enfim, como que foi a estruturação dessa sua equipe? É um desafio. É um desafio porque, assim, eu tô fazendo faculdade agora. Então, eu entrei com a cara e coragem. Sim. Né? Então, eu não tinha experiência. Né? Então, assim, a gente foi formando equipe, né? Fomos contratando pessoas que têm expertise, né? E a gente foi montando ali, treinando as pessoas, naquele negócio deu certo, errou, a gente conserta, né? Então, assim, a gente veio melhorando, né, o sistema, mas realmente foi um desafio montar ali o time do zero, porque a gente começou a operação logística, foi só o tempo de montar o armazém, ali o porta-pallet, no dia seguinte a gente já estava operando. Então, olha o desafio, você era só um transportador e, sei lá, 10 dias depois você era uma logística. E ali foi uma virada de chave na tua empresa, para você também como gestor e empreendedor? Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave porque, assim, os desafios são novos desafios, né? A gente estava muito acostumado com o transporte, que é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Sim. E aí, quando entrou a logística, aí veio o desafio, né? Porque são infinitas coisas. A gente tem que controlar o descarga, a saída dos veículos, a carga, até a temperatura dentro do armazém também é controlada. Então, a gente tem um controle rigoroso lá contra insetos, porque a gente trabalha com farinha. A farinha mudou o clima, então a gente tem um controle muito rigoroso. A gente depende também de uma farmacêutica, né? Então, assim, é um desafio grande. E além dos produtos alimentícios que são armazenados lá no seu galpão, tem espaço para armazenar mais coisas? De repente, o empresário que está nos assistindo fala, poxa, eu preciso de um operador logístico assim na minha empresa, preciso de alguém para, de fato, fazer a armazenagem dos meus produtos. Ainda tem espaço disponível lá? Galera, a gente tem bastante espaço lá, né? A gente tem um armazém lá para 1.500 metros quadrados, né? Verticalizado ali, deve caber umas 1.500 posição, 2.000 posição. Então a gente tem espaço lá sim, tanto aqui de São Paulo quanto no do Rio. Boa, vamos falar sobre isso agora. Eu sei que, né, vocês estão aí, estão nessa ponte aérea, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e vocês estão iniciando atividades lá no Rio de Janeiro também, iniciando um galpão logístico na capital fluminense, próxima à capital fluminense, A gente está lá na Pavuna, né? A gente estamos montando a mesma estrutura aqui de São Paulo, estamos montando no Rio de Janeiro. A previsão é que até o final desse próximo mês já também esteja operando lá 100%. E o que motivou ir para outro estado replicar o que você tem aqui em São Paulo? Esse trecho Rio-São Paulo, eu acho que é onde movimenta muita carga. Então eu tenho muitos clientes lá, né? Eu tenho clientes dos Sensíveis, que é uma empresa que eles têm essas lojas de diversão. Então, eles estão lá. Então, assim, eu tenho alguns clientes já lá, né? Então, assim, surgiu essa necessidade de ter pelo menos um ponto de apoio lá. Sim. E aí, esse meu principal cliente, ele também tinha dificuldade, a mesma dificuldade que ele tinha aqui em São Paulo com a logística, ele estava tendo lá. E aí ele me fez a proposta de montar a filial lá. Eu falei, pô, vai unir o útil ao agradável, né? Porque eu já preciso de uma base lá e eu já tendo um cliente já específico ali, vai me ajudar bastante. Então veio dessa necessidade do cliente de a gente melhorar a logística dele lá no Rio de Janeiro. Muito bem. E assim, questão de planos futuros agora, abrindo essa unidade no Rio, hoje vocês atendem tanto
empresas de tecnologia, como parte né, atende empresas do ramo alimentício. De repente, você não pensa em atuar também em outros segmentos, passar a fazer o transporte, de repente até a armazenagem? A gente tem o nosso segmento, ele é bem amplo, né? Então, assim, a gente não se limita, né? A gente está buscando, então, tanto é que eu coloquei um time agora lá dentro, né? Uma equipe para trabalhar no comercial, que a ideia é realmente isso, trazer novos clientes de outros nichos, né? Então, a gente já está trabalhando nesse sentido de trazer novas opções para dentro da empresa. Legal. E conta pra gente como que foi e como é, de fato, o desafio de empreender nesse ramo. Quais são as dificuldades, mas o que vale a pena depois de um dia intenso de trabalho, colocar a cabeça no travesseiro e dormir e falar assim, valeu a pena? O Brasil é um desafio gigantesco, né? A gente tem desafios aí, por exemplo, agora vem a nova tributação aí, né? A gente também já está se preparando em relação a isso. A gente já contratou uma empresa tributária. Os maiores desafios estão aí, imposto que é muito alto, né? Muitas regras, né? A gente, para operar ali, por exemplo, com alimentício, a gente tem que ter licença da Anvisa. Isso demanda de custo, de taxas. Então, assim, os maiores desafios estão aí. A mão de obra é muito cara. Assim, para o funcionário que está ali trabalhando, ele recebe pouco, no ponto de vista dele. E para o empresário que está pagando, paga muito alto. Então, um dos maiores desafios para a gente hoje é esse, é a mão de obra, né? A gente tem a questão da mão de obra e a questão dos impostos, que é muito alto mesmo. A carga tributária no Brasil é muito alta. Legal. Bom, a Teclog, além de fazer esse trabalho logístico, a armazenagem, o transporte, também oferece para os clientes um serviço de remoção. Isso. Como que funciona? O que de fato é na prática esse serviço? A remoção ela pode ser feita tanto com serviço manual, né, com equipes, como também com guindaste, Munk. Então eu tenho clientes, por exemplo, que ele precisa tirar um raio-x de uma sala e colocar em outra. Então, isso depende de equipamentos, mão de obra. Então, a gente vai lá até o local, a gente ou transfere, né, essa carga para um outro ambiente, ou a gente tira de lá de dentro da sala, leva até o caminhão. Então, esse é o chamado remoção. Você falou, né, que transporta muito equipamento médico, né, para hospitais e tudo mais. São tomógrafos, equipamentos pesados de imagem, né? Isso. E assim, como que deu essa parceria da Teclog com essa empresa para de fato, vocês fazer a logística por todo o Brasil? Lá no começão, o que acontece? A gente já estava na parte da telecomunicação. Então, nossos caminhões, eu já tinha alguns veículos já adaptados, né, com plataforma, a nossa mão de obra já era especializada. E aí, eu comecei a ficar mais dentro do escritório. Aí, dentro do escritório, você acaba que ali dentro você é tudo, né? Você é encanador, você é eletricista, tudo que tiver, você tem que fazer. Faz a moça do café, o atendente, responde e-mail, enfim, faz a limpeza. Você faz tudo. E aí, o que acontece? Eu comecei a ficar ali dentro, e aí eu passava o dia fazendo anúncios grátis. Nessas grandes plataformas, eu passava o dia ali fazendo vários anúncios. Até que um dos nossos clientes que está comigo até hoje, ele entrou em contato, falou, Paulo, a gente precisa desse tipo de serviço aqui, tem uma deficiência aí no mercado, você tem interesse de vir conversar com a gente aqui? E eu fui até eles, conversei com eles e estão comigo até hoje. Que legal. E assim, até então você não tinha transportado nada parecido antes? Antes disso, não, né? A gente vem, na verdade, ali, começou o sensível ali mesmo na época da mudança ali do 3G para o 4G, né? A gente ia levar equipamentos nas torres de celular, então era equipamento extremamente pesado, o lugar era difícil acesso.
Então a gente começou o contato com o sensível ali. Tem alguma certificação específica que você precisa, que a tua empresa precisa ter para transportar esse tipo de mercadoria ou não? Não, esse tipo de mercadoria especificamente não. Né? Agora sim, a questão dos produtos hospitalar, sim, que seria a gente ter uma licença da Anvisa, né? Muito bem. E assim, o cuidado também tem que ser maior, até porque já está falando, é uma carga sensível, né? Então, a colocação daquela mercadoria dentro do caminhão, a retirada, fica a cargo de vocês também ou é uma outra empresa terceirizada que faz isso? Não, a gente recebe a orientação do cliente, né? Ele vai nos orientar, geralmente através do fabricante. Esse equipamento tem que ser transportado assim, não pode, o caminhão tem que ter uma suspensão a ar. Eles nos passam ali a forma que deve ser feito esse carregamento. Sim. E através da nossa equipe mesmo, a gente faz aí o carga e descarga e o transporte. Quando você recebeu o primeiro contato dessa empresa para fazer o transporte de um equipamento, como que foi esse primeiro transporte? Você se lembra? Foi, assim, aquele frio na barriga? Nossa, tem que tomar com cuidado a mais, até porque é uma carga sensível. Enfim, você se lembra disso ou não? Eu me lembro, era uma época que estava muito agitado, o mercado estava muito aquecido. Inclusive, eu estava na rua também com um dos caminhões fazendo entrega. E aí ele me chamou para ir lá conhecer o local, e eu fui até o local, mas fui tranquilo porque já era uma coisa que a gente já estava muito acostumado, né? A gente transportava já, prestava serviço para data centers, então a gente estava bem acostumado a equipamentos pesados, com valor agregado alto, então a gente já estava... já era familiar, né? Sim. Então, quando eu cheguei lá, só realmente mostrei o serviço que a gente sabia fazer com qualidade e estamos lá até hoje. Muito bem, então aqui batendo um papo, conhecendo mais da Teclog com o Paulo Coqueiro, né, que é o CEO, representante dessa empresa que atende todo o Brasil e está instalada lá em Barueri, na Grande São Paulo. Tá gostando dessa nossa conversa? Tá, né? Então fica à vontade para interagir com a gente, deixa nos comentários a sua opinião, de repente tem alguma dúvida, queira saber, ou compartilhar alguma história, se de repente você já foi um cliente, é um cliente da Teclog também. Então compartilha aí, deixa o seu feedback também para que as outras pessoas possam ler e, enfim, entender e conhecer mais a fundo o trabalho que o Paulo e, enfim, toda a equipe da Teclog desenvolve lá, tá bom? Então fica à vontade para interagir também com sua sugestão, sua opinião, é sempre bem-vinda a tua mensagem aqui no podcast Mundo Empresarial. Lembrando que além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvir esse conteúdo na íntegra através do Spotify e na Apple Music, só procurar por podcast Mundo Empresarial. Enquanto você está lá na academia, se exercitando, está no trânsito, então você coloca lá no Spotify, procura podcast Mundo Empresarial, vai fazendo as suas outras coisas, suas atividades ou curtindo aqui o nosso programa com um papo valioso, com histórias, insights que surpreendem, que pode ajudar você como empresário, empreendedor aí também nas suas atividades, nos seus negócios. Bom, quero também dar um recado para você que é empresário, para você que empreende, qualquer que seja o ramo de atividade. Quero convidar você para participar do podcast Mundo Empresarial. Estamos aqui na 4ª temporada, fazendo grande sucesso, trazendo muitas empresas, muitos empresários que compartilham aí suas histórias. E você pode ser o próximo entrevistado. Vem aqui bater um papo com a gente, está sentado nessa mesa e contando um pouco da tua trajetória, do que a tua empresa faz, enfim. Aqui é uma oportunidade de você fazer negócios. Você vai falar para outros empresários que podem ser futuros clientes. Então venha fazer essa rede de network se aumentar, crescer ainda mais aqui com a gente, tá bom? Você pode participar do podcast, como também do programa Mundo Empresarial na televisão, que é exibido todo domingo, viu? Às 8h30 da manhã pela Rede TV para todo o Brasil e também às 10h30 da manhã para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo através da VTV SBT. Participe, tá bom? Vai ser muito legal ter você junto com a gente. Como eu falei, o podcast está na 4ª temporada e o programa celebrando agora 11 anos. Pois é, são 11 anos de sucesso, contando um pouco dessas empresas por esse Brasil afora. Inclusive o Paulo participou recentemente do nosso programa na televisão, né, Paulo?
Como é que foi para você, para a Teclog ter a história compartilhada a nível nacional? Na verdade, a gente foi feita a gravação lá, né? Ainda não foi pro ar. Mas a gente foi feito lá toda a gravação, acompanhou ali todo o trabalho da empresa, gravou lá dentro, fez um vídeo muito bacana com drone, então foi fantástico. Muitas imagens, é bem bacana. Já tinha uma experiência parecida, uma experiência assim? Já assim, há uns 8 anos atrás, aquele antigo CQC. Eles fizeram uma gravação lá e aí eles contrataram um dos caminhões nossos lá e eu fui dirigir o caminhão e aí eu participei, vi ali como que é o negócio, foi bem legal. Foi uma das coisas legais que aconteceu também. Legal, CQC marcou época na Band, né? Foi bem legal. Marcelo Tazzi, toda a equipe lá. Eles fizeram ali, montaram uma história ali, e aí a gente gravou no endereço, depois foi para outro endereço, foi bem legal. Já tinha participado, sim. Muito bem. E você comentou que antes de empreender nesse ramo, você já tinha esse sonho de ser um gestor, de ter o teu negócio, né? E o que você fazia antes de atuar no ramo logístico de transportes? Então, eu comecei trabalhando com 13 anos, né? Eu precisava ajudar os meus pais, e aí eu comecei como ajudante. Né? Comecei como ajudante, fiquei nessa empresa aproximadamente há uns 10 anos. Tive que parar de estudar para poder trabalhar, ajudar em casa. E aí, só que sempre tive esse negócio dentro de mim, sabe? De, eu quero empreender, eu quero ver como que é esse mundo, eu gosto. As minhas... quando eu estou em casa, eu ponho lá no YouTube, eu quero ver as empresas, como surgiu a história deles. Então, eu sou muito curioso nisso. Legal. Então, fica à vontade para pesquisar no nosso YouTube aí, que tem muita história de empreendedor por esse Brasil aí, contando como tudo começou, os desafios, que a gente sabe que são muitos, né? Legal demais. Eu gosto disso. Eu acho incrível isso, como o cara sai do nada, né? E ele... cria alguma coisa ou melhora algo e ali ele consegue empregar pessoas. Que o meu objetivo como empresário, eu sempre falo lá na empresa, é isso, eu quero empregar pessoas, eu quero fazer ali o dinheiro rodar, circular, sabe? Então, esse é o meu prazer ali como empresário. Então, eu comecei ali com 13 anos nessa empresa, fiquei uns 10 anos lá trabalhando com eles. Lá eu tive a oportunidade também de ajudar ali na gerência. Estavam colocando os computadores nas empresas na época ali, né? E aí eu tive acesso ao computador ali. Então, para mim, ali foi fascinante ali gerenciar, ajudar a gerenciar uma das lojas ali. Legal. Então, foi legal. Comecei ali. E você comentou dos funcionários, né? Que você tem esse prazer de querer ajudar, de poder agregar, né? São quantas famílias hoje que a Teclog ajuda empregando lá na tua empresa? Lá a gente está aproximadamente 25 famílias, né? A gente tem uma meta para chegar aí para o próximo mês, mínimo aí 35 famílias, né? Então, assim, eu sinto orgulho das pessoas que trabalham ali comigo, né? Muita gente ali cresceu com a gente, era ajudante, agora é motorista, era ajudante, é empilhador, era motorista, agora é o gerente, né? Então, assim, ali eu tenho uma equipe fantástica, Sheila, o José Paulo, Danilo, são pessoas que estão comigo ali há muito tempo, né? Pessoal do comercial, né? Os ajudantes, os motoristas, então são famílias, né? A gente trata realmente como família. Eu me vejo ali como o pai de todos. Eu me vejo no direito de chamar, puxar a orelha, né? Dar conselho. Eu também estou ali para conselho também. Muitas vezes os caras sobem lá, só quer conversar. Então, vamos tomar um café, vamos falar da vida aí. Então, assim, para mim faz parte, eu gosto do que eu faço. E a questão da tecnologia? Eu percebo que você tem investido muito, né? Nesse tipo de produto, né? Desse tipo de equipamento para os seus colaboradores, né? Desde do monitoramento, a equipe que fica interna faz a gestão também da frota, enfim. Como que você tem investido sobre isso? Hoje eu acredito que sem essa tecnologia, sem a informação ali, acho que empresa nenhuma consegue trabalhar, né? Então os nossos clientes querem essas informações em tempo real, né? Então a gente está todos os dias
trabalhando para melhorar, para trazer mais qualidade na informação, na tecnologia, né? Para ter aquilo ali disponível para o nosso cliente ao tempo que ele precisar de qualquer informação, de quantidade de algum produto específico no estoque, até a entrega final. Então, assim, a gente está trabalhando pesado para melhorar essa tecnologia lá dentro. A gente está trazendo bastante coisa boa. Para esses próximos dias mesmo, tem coisas boas para entrar lá também em relação à tecnologia. Que legal. Isso aqui é bacana, né? A gente conhecendo mais detalhes, mais a fundo a respeito do que a Teclog faz, né? Um cara que começou de baixo, né? De fato, né? E pouco a pouco foi crescendo. Era uma van refrigerada, depois um caminhão. Hoje tem uma frota grande, também com agregados, e que atende todo o Brasil com responsabilidade, segurança, fazendo com que a logística aconteça e as coisas cheguem, né? De fato, ao seu destino. Bom, e como que funciona a questão do atendimento lá, né? Você contou que tem uma equipe comercial que inicia uma negociação, né? A pessoa, de repente, a empresa chega, faz uma cotação, como que dá sequência, também tem um trabalho de pós-venda, como que funciona isso? O legal nosso lá é que a gente não se limita a atender só grandes empresas ou empresas. A gente tem clientes lá que é pessoa física, que muitas vezes ele comprou um equipamento para começar uma atividade na casa dele, e a gente consegue atender esse cara também. A gente vai lá, tem um equipamento para tirar da cidade tal e levar para a cidade Y. A gente atende. Então, ele entra em contato através dos nossos canais ali, ou o site. E aí eu tenho um time comercial lá dentro que atende essa pessoa, vai entender realmente ali a necessidade dele, né? Para ver se a gente consegue ajudar, atender. E a partir dali começa a mandar... o operacional vai fazer o estudo do que precisa fazer para dar aquele preço da cotação do cliente. Então, assim, a gente já tem uma tabela também pronta para clientes grandes que já tem um volume. E a maioria dos nossos clientes do sensível, para a gente passar o valor para ele do transporte, eu tenho que estudar de ponta a ponta. Como que é? Porque muitas vezes a gente, para retirar uma máquina de dentro de uma sala, precisa quebrar uma parede, precisa abrir uma porta, precisa vencer uma escada. Então, antes da gente passar o preço, a gente vai lá, faz uma visita, né? Faz um estudo de causa ali, faz o estudo do seguro da carga, e aí, a partir daí, a gente manda o valor para esse cliente. Que geralmente é um equipamento grande, não vai desmontado, ou se vai desmontado mesmo assim é gigante, né? E daí tem que ter toda essa parte logística, né? Às vezes também não é só quando vai entrar no ambiente ali, mas de repente uma rua que vai passar, será que o caminhão comporta? Exatamente. Ele entra naquele espaço, né? Porque assim, transportar caixa, você faz a cubagem e passa o valor cubado para ele, né? Agora, equipamento não, tem todo um estudo, né? É exatamente o que você falou. A gente tem caminhões lá que, por exemplo, não entra numa rua estreita. Então, a gente precisa lá fazer um estudo, fazer o estudo das vias para ver se passa. São Paulo tem muita proibição de caminhão, tem muita restrição de horário. Então, a gente tem que planejar tudo isso aí. Sim. Qual a rota hoje, a principal rota que vocês operam lá e você fala São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, onde que vocês costumam mais a gente está ali centralizado São Paulo, Rio, né? A gente tem bastante coisa também para o sul, né? Mas Bahia também tem bastante coisa. A gente está, assim, a rota principal mesmo está ali, São Paulo, Rio, né? Que é onde estão nossas bases. Mas a gente está atendendo o Brasil inteiro. Legal. De repente, o empresário que está nos assistindo fala, poxa, achei interessante o que a Teclog faz, mas ainda fica aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha. Enfim, qual a mensagem que você deixaria, principalmente para quem tem uma carga e, enfim, precisa de um parceiro logístico confiável, seguro e pode contar com a Teclog? O que diferencia? Porque empresas de logística, transportadoras, existem muitas. Mas o que diferencia a Teclog? O nosso forte lá, o nosso legal é que a gente não está limitado a alguma coisa. Então, assim, a gente presta serviço para transportadoras. Muitas vezes tem transportadora que está em outro estado
que ela não tem caminhão aqui em São Paulo com plataforma, não tem um MUNC, não tem uma mão de obra aqui em São Paulo, no Rio. Então, eles entram em contato com a gente, dá para a gente fechar uma parceria, empresas também. Então, assim, a gente tem a ideia de expandir, né? A gente quer fazer o Brasil inteiro, ter filiais, né? E hoje a gente tem alguns pontos de apoio, né? Que a gente consegue atender. Então, assim, o empresário que quiser aí conhecer o nosso trabalho, né? A gente tem o nosso site, né? Que eu posso passar o site. Opa, já está aparecendo na tela, mas fica à vontade. É o www.techlogtransporte.com.br. Tá nas redes sociais também? Estamos na rede social, né? Facebook e Instagram. Nosso telefone lá é o 2680 1015, né? DDD 11. E ali você entrou em contato, geralmente ou vai falar com a minha equipe comercial, pode ser até que eu atenda uma desses clientes aí, eu mesmo vou dar o máximo de atenção ali. Que legal, hein? Isso que a gente gosta, né? Essa conversa, esse olho no olho, entender, interagir, e o Paulo aqui está contando pra gente com detalhes como ser um gestor de uma transportadora, tá aí também agora com o trabalho de armazenagem de carga. Bom, quero agradecer a tua presença, a sua participação por aqui, Paulo, e fica à vontade para fazer suas considerações finais, até mesmo quem de repente fala assim, poxa, será que vale a pena empreender nesse ramo? Né? A gente sabe aí o valor do frete, às vezes, né? Tão sofrido, puxado, combustível lá em cima, nas alturas. Vale a pena, Paulo? Fala pro pessoal de casa que está assistindo aí. Cara, eu costumo até falar na faculdade lá, gente, vamos atrás dos nossos sonhos, né? Porque a gente começa a se limitar, achando que eu não sou capaz, eu não consigo, é difícil, é caro, é isso, é aquilo. E a gente deixa de viver o extraordinário porque a gente mesmo começa a colocar barreira. Então, assim, a partir do momento que você tem um sonho, que você acredita, tudo dá certo. Eu entrei com a Techlog sem conhecimento nenhum. Eu estou fazendo faculdade agora. Eu tive que contratar pessoas. Mas eu estou buscando a sabedoria, eu aprender agora. Então não é tarde. Né? Então, assim, é um ramo que cabe todo mundo. Acho que o sol nasceu para todos aí. E é isso. Eu quero agradecer você, Thiago, o Samuel, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer meus pais também, né? O Fernando Coqueiro, Geni, meus irmãos, os meus amigos, companheiros aí, né? A minha equipe de trabalho. Um abraço a todos da Techlog. E agradecer aí aos nossos clientes, né? Pessoas que estão com a gente aí, acreditou no nosso trabalho. E isso é o que faz a Techlog estar existindo até hoje. Que legal, né? Que cresça cada vez mais, né? A gente já tem conversado, você comentou, né? Essa unidade lá no Rio de Janeiro, já com pontos de apoio em outros locais do Brasil. E desejar para você sucesso cada vez mais, continue transportando, levando solução logística aí a empresas. E sempre que tiver novidade, já sabe o endereço daqui, é só chegar, venha contar novidade pra gente, participar do podcast Mundo Empresarial. O papo de hoje foi excelente e fique à vontade para voltar quando for preciso. Agradeço demais, agora já sei o caminho, eu gostei, tô aprendendo com vocês aí, voltarei sim, com certeza. Legal, parabéns, valeu. Tá aí, Paulo Coqueiro da Techlog, essa empresa especializada em transporte rodoviário de cargas, com cargas sensíveis e também carga alimentícia, e como o próprio Paulo disse, né, essa é a especialidade dele, mas enfim, quando o assunto é transporte de carga, ele dá um jeito lá, ele leva aonde for preciso, né, com transporte aí, com cargas agregadas e fracionadas. Então, se você é empresário ou não, ou se você precisa de uma solução logística, entre em contato, conheça a Techlog lá na Grande São Paulo, na cidade de Barueri. Muito obrigado você pela companhia, pela grande audiência. Mais uma vez, deixo o convite, se ainda não se inscreveu, curta aí, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para conferir esse e outros conteúdos mais que estão disponíveis toda semana aqui no canal do podcast Mundo Empresarial no YouTube, tá bom? Muito obrigado também ao Grupo Convenção, parceiro do podcast Mundo Empresarial, com uma linha completa de produtos
para dar sabor à vida dos brasileiros, os clássicos refrigerantes, uma linha completa, vários sabores, desde garrafinhas pequenas a maiores, também a linha de cervejas, a Ravache, a Gitz. Muito obrigado também a você pela grande audiência. E se gostou desse vídeo, por favor, compartilhe aí para os seus contatos, para que mais pessoas também tenham acesso, conheçam mais do trabalho da Teclog. Um abraço e até a próxima.